Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique Amorim e hoje eu vou falar sobre jogos exclusivos de PlayStation com elas, Ana Helena Oliveira, Mayara Luiza Verdão e Jaqueline Brenda Ramos. Antes de falar sobre os jogos exclusivos de PlayStation, eu vou falar sobre o PlayStation e a evolução dele em si. Começando pelo PlayStation 1, ele foi criado no ano de 1994 e teve vários títulos marcantes, como Resident Evil, Dino Crisis, e o jogo mais vendido dele foi Gran Turismo, um jogo de corrida. E ele continuou sua produção até 2006. Aí, pulando para o PlayStation 2, a gente tem a criação dele no ano de 2000. E ele derrotou muita concorrência, porque ele era muito popular na época. Foi o jogo mais vendido do mundo até o momento. E principalmente pelos mecanismos dele de 3D e afins. Os jogos mais conhecidos dele eram Metal Gear Solid 2 e God of War. Nossa, foi o console mais vendido da história, como eu falei. Aí, pulando para o PS3, foi um console considerado caro para a maioria da população. Ele tinha um design muito diferente dos PlayStations anteriores, o 1 e o 2. E quem ganhou o protagonismo dessa vez foi o Xbox 360, mas ele ainda vendia bastante. GTA V foi o jogo mais vendido desse console. No PS4 também foi considerado um jogo com preço muito alto no Brasil, com uma faixa de R$4.000, sendo o jogo mais vendido do console também o GTA V, que seguiu nesse ranking aí do PlayStation. E tivemos como segundo jogo mais vendido o Homem-Aranha, que vamos falar dele daqui a pouco com Jaqueline Brenda e Mayara Luiza. Só concluindo aqui, a gente tem o PlayStation 5, que foi lançado muito recentemente, e GTA V, ele perdeu seu ranking de jogo mais vendido, pelo menos nesse console, e quem alcançou a marca foi Call of Duty Modern Warfare. Agora eu vou passar para elas. Boa tarde, eu sou a Jaqueline e eu vou falar sobre o jogo do Spider-Man, do Miles Morales, junto com a Mayara. O tema central do jogo é a vida do Miles, né? Dessa vez é explorado, né, inicialmente só por ele, junto com o Peter Parker. Ele ganha os seus poderes, né? E no decorrer do começo do jogo, ele aprendendo a atuar como um herói, com a ajuda do Peter Parker. Com isso, eles vão trabalhando em dupla, né? E nesse início, as missões são bem fáceis e bem rasas. Em certo ponto, né? O Peter Parker avisa que vai precisar fazer uma viagem e o novo Homem-Aranha, né, o Miles, ele recebe esse manto e precisa cuidar da cidade sozinho. Aí que a trama principal do jogo começa. E aí ele vai resolvendo os crimes pela cidade com a ajuda do amigo dele, o Gank Lee. Pode passar. Outra forma de ficar familiarizado com a história do jogo é conhecer o mais de maneira mais aprofundada é vendo o filme Aranha Verso, que explora esse momento de descobertas dos poderes de Homem-Aranha do mais. Ele explora de uma maneira mais aprofundada as tramas, sentimento e amadurecimento acerca do personagem. Eu indico ver o filme primeiro, mesmo que seja explorado no jogo, a história dele acaba sendo uma pincelada muito rasa sobre a descoberta inicial. Porém, mesmo assim, os dois não deixam de ser fiéis à HQ e acompanha de maneira fiel o desenvolvimento do personagem. Agora eu vou passar para a Mayara. Olá, eu sou a Mayara Luiza e eu vou dar continuidade à apresentação. É importante ressaltar que os poderes do Miles vão bem além dos do Peter, dando uma nova dinâmica à história e ao game em si. O poder Venom faz com que Miles possa conduzir eletricidade, dar golpes explosivos, além da visibilidade, que faz o herói ficar escondido por alguns segundos e atuar de forma mais furtiva. Pode passar, por favor.
Bom, agora eu vou falar sobre a jogabilidade. O jogo tem uma jogabilidade bem interessante. Os controles básicos são intuitivos, tanto para se movimentar pela cidade, quanto nas batalhas, para executar golpes mais complexos ou movimentos mais difíceis, que podem ser desbloqueados em missões. Pode treinar e se desenvolver por conta própria. Gráficos e visual. Em um todo, traz muitos detalhes e cenas impressionantes. A própria representação de Nova York é um espetáculo, que ainda vai variando entre os diferentes climas e horários, além de uma estátua em homenagem a Stan Lee, criador do personagem. Pode passar, por favor. Oi, eu sou a Ana Helena e eu vou falar sobre o jogo Until Dawn. É um jogo eletrônico e de terror desenvolvido pela Supermassive Games e publicado pela Sony para PlayStation 4 em 2015. A história do jogo consiste em duas irmãs gêmeas e seu irmão que convidam amigos para um chalé da família. E nesse chalé eles começam a festas e brincadeiras, e daí eles resolvem fazer uma brincadeira com a Hannah, que é uma das gêmeas. Só que nessa brincadeira ela se sente muito triste e humilhada e sai correndo. Entra num bosque, que é perto do chalé, e eles vão atrás dela. E a irmã dela, gêmea, a Beth, vê isso, tenta entender e vai atrás da irmã. Nisso, ela encontra a irmã dela encostada numa árvore, chorando muito, e elas escutam um barulho muito estranho. E aí elas correm, né, de volta ao chalé, só que elas acabam encurraladas em um penhasco e a Hannah tropeça e cai. E ela acaba levando a Beth junto, só que a Beth se agarra em um tronco. E aparece um cara do nada para ajudar elas, só que ele não consegue, e elas acabam caindo e desaparecem. Um ano depois desse acontecimento, o irmão e os amigos voltam a esse chalé e começam a acontecer coisas muito estranhas. Boa tarde. Agora eu vou falar como descrever a jogabilidade de Until Dawn através de palavras-chave que eu selecionei que eu acho que mais encaixam no jogo. Começando por terror. O jogo ele é todo feito de terror. Ele tem elementos que constituem esse terror. Então, trilhas sonoras, personagens assustadores e sustos intencionais no jogador para dar essa dinâmica de terror. Até o amanhecer. Bom, os personagens eles passam por provações durante uma noite inteira. Os personagens precisam sobreviver até o início da manhã, até o amanhecer. 8 personagens. Existem 8 personagens controláveis no jogo e cada um tem a sua personalidade. Escolhas. Bom, nós jogadores a gente temos que tomar decisões ao desenrolar da história. Ações simples, por exemplo, escolher o caminho esquerdo ao caminho direito, até ações mais complicadas, como escolher sacrificar um personagem em prol do grupo e coisas desse tipo. Totens. Os totens eles servem como uma premonição ao jogador. Os totens revelam uma ação do futuro que vai acontecer. Por exemplo, o desaparecimento de um personagem, a fuga de algo ou alguém e por aí vai. 6 finais diferentes. As escolhas do jogador elas resultam em finais diferentes. Cada final tem um acontecimento diferente. Bom, existem finais que todos os jogadores ficam vivos, ou outro final com todos os jogadores mortos e por aí vai. E por último, mistério. O jogo ele conta com enigmas sobre paradeiros desconhecidos que nós só vamos descobrir ao desenrolar da história e dos acontecimentos do jogo, com pistas a serem exploradas sobre stalkers, entidades anônimas e afins. Bom, agora falando sobre algumas curiosidades do jogo. O jogo ele tem inspirações em clichês americanos e filmes de terror. Podemos citar aqui Jogos Mortais, o Jigsaw, Sexta-feira 13, com um assassino muito famoso chamado Jason. E é isso. Atores reais. Bom, o jogo ele também apresenta atores reais de Hollywood, enfim, que servem como modelo para a criação facial dos personagens. E por último, inspiração na mitologia indígena canadense. Existe uma criatura no jogo chamada Wendigo, que é baseada na mitologia indígena canadense.
Essa criatura, ela devora outras vivas, ou seja, é um canibal. E um espírito entra nessa pessoa e ela fica com poderes sobrenaturais. Esse conto foi trazido ao jogo como uma das criaturas que perseguem os adolescentes sobreviventes. É isso. Bom, esse é o fim. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.